Agora nós vamos confirmar o assunto nos escritos da irmã Ellen G. White, para saber se, segundo ela, realmente no céu os redimidos verão, conhecerão ou até mesmo adorarão a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma trindade. Essa confirmação nos escritos de Ellen G. White não é necessária no sentido de embasar a nossa crença, porque a nossa crença ela é fundamentada suficientemente na Bíblia, nas Escrituras. Os escritos da irmã White apenas confirmam, corroboram a verdade que já está expressa, declarada nas Escrituras a respeito deste assunto. Não vamos examinar tudo o que ela escreveu sobre a Trindade, mas apenas com relação ao contexto que foi apresentado nos vídeos dos pastores, dos instrutores bíblicos, dos pregadores, que nós apresentamos no vídeo anterior, declarando que no céu nós vamos conhecer, vamos adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma trindade. Então nós vamos aqui confirmar se existe base para isso nos escritos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que são os escritos da senhora Ellen G. White, da irmã Ellen G. White. À medida que eu for lendo aqui os textos, se você quiser tomar nota, quiser anotar as referências e tiver aí também os livros e puder acompanhar, é bom que você faça isso, né, para confirmar o que nós estamos dizendo. O primeiro texto ele está no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Testemunhos Seletos, volume 3. Na página 432, no finalzinho do livro, né? Capítulo 78, do livro Testemunhos Seletos, volume 3. O capítulo tem como título A Recompensa do Esforço Diligente. Ele vem dizendo assim, o capítulo vem dizendo assim, né? Nos escritos da irmã Ellen G. White. Meu irmão, minha irmã, insisto em que vos prepareis para a vinda de Cristo nas nuvens dos céus. Então note que aqui o contexto é um contexto escatológico, é um contexto futurista, né? Dia a dia alijai do vosso coração, ou seja, arrancai e retirai, né, do vosso coração o amor do mundo. Sabei por experiência própria o que significa ter comunhão com Cristo. Preparai-vos para o juízo, para que ao vir Cristo, para se fazer admirável em todos os que creem, vós estejais entre os que o encontrarão em paz. Nesse dia, os remidos resplandecerão com o resplendor do Pai e do Filho. Note aqui, eu vou repetir essa frase. Nesse dia, os redimidos resplandecerão com o resplendor do Pai e do Filho. Tocando as suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra nas cortes celestes acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi debalde. Então, no primeiro texto que nós lemos aqui, confirmando tudo o que nós vimos na Bíblia a respeito deste assunto, nós vemos que os redimidos vão resplandecer com a glória do Pai e do Filho. Naquele grande dia, não vai ter ali uma trindade projetando o seu brilho sobre os redimidos. Não vai ter ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo projetando o seu brilho
sobre os redimidos. Já confirmamos isso na Bíblia e agora nesse texto aqui da pena inspirada. Vamos para mais um texto, esse agora eu vou ler aqui no computador. Ele está na meditação matinal Maranata, o Senhor vem. Se você não tem esses livros, você pode fazer a pesquisa também pela internet. Basta você escolher algum site, existem vários sites aí que disponibilizam os livros do Patrimônio Literário de Ellen White online. Você pode fazer essa consulta, como nós fizemos aqui para encontrar esse livro da meditação Maranata, o Senhor vem, que é uma meditação antiga, não temos acesso porque não é vendido mais, né? De 1976, do dia 28 de outubro, na página 314, que diz assim, preste atenção: ó, preparai-vos para encontrar-vos com vosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma imarcessível coroa de vida. Note que aqui mais uma vez um contexto escatológico, né? Assim como os pastores apresentaram no vídeo, né? Um contexto futuro. Mas olha o que ela fala aqui, qual é o encontro que nós teremos aqui? Os que estiverem preparados receberão em breve uma imarcessível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Note que ela aqui não coloca que nós vamos habitar também com uma terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo. De forma alguma. Eu vou repetir. E habitarão para sempre no reino de Deus, com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. The Youth Instructor, dezembro de 1852. O instrutor da juventude, né? Dezembro de 1852. E aí tem uma reticências, porque a meditação ela foi feita com referência de outros escritos, né? Tem uma reticências e tem aqui um outro trecho, nessa mesma página da meditação Maranata, página 314 do dia 28 de outubro. O texto continua dizendo assim: naquele dia os remidos refletirão. Note que está no futuro. É um contexto escatológico. Assim como aquele que foi apresentado pelos pastores, pelos pregadores, nos vídeos que nós vimos. Naquele dia os remidos refletirão a glória do Pai e do Filho. Os remidos, assim como no texto Testemunhos Seletos, que nós lemos, aqui é basicamente até mesmo uma repetição daquele texto, vocês vão notar aqui para frente. É confirmado nessa meditação que os redimidos vão refletir então a glória do Pai e do Filho. Os anjos do céu, tocando suas harpas de ouro, darão as boas-vindas ao Rei e aos que são os troféus de sua vitória, os que foram lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. Ressoará um canto de triunfo, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Entra nas cortes celestes acompanhado daqueles que redimiu, as testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. The Review and Herald, 24 de novembro de 1904. E aqui é interessante observar que alguns defensores da Trindade, usando os escritos da Sra. White, dizem que após 1900 ela começou então a citar alguns textos que defendem então a Trindade. E nesse texto aqui de 1904 nós vemos claramente que num contexto escatológico futurista, os redimidos não vão refletir a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, mas vão refletir a glória do Pai e do Filho. Estarão no reino de Deus com Cristo e com os anjos, e com todos os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Então aqui não há espaço para uma terceira pessoa da Trindade, como é ensinado em nossos dias, né? Outro texto aqui agora nós vamos ler o de Atos dos Apóstolos.
Nós vamos ler aqui no livro Atos dos Apóstolos um texto que é muito bonito. É um texto fantástico. Lá no finalzinho, a página 590. Diz assim: em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade, como revelada em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sobre o amplo abrigo da providência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar a prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes exclamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão a grande maioria. Então, como você percebeu, mais uma vez, em mais um texto, em um contexto escatológico, na eternidade, os redimidos estarão com Deus, com Cristo, com os santos anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos. Não quer você estar com eles? Eu quero. Mas para isso, às vezes, é necessário hoje enfrentar a grande maioria que está contra nós. Talvez eu estou falando para algumas pessoas que se sentem na minoria porque está defendendo essa verdade. Esse texto é um texto que nos ajuda e nos conforta, porque ele fala que em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como sempre tem sido, um pequeno rebanho. Mas quem está com Deus está com a maioria. Porque todo o universo não caído, todos os milhares e milhares de anjos que estão ao lado de Deus e de Cristo, são a grande maioria. O que importa é estar do lado da verdade. Mesmo se hoje aqui na Terra nós somos minoria. O próximo texto está no livro História da Redenção, página 432, também no final do livro História da Redenção. Esse livro História da Redenção, ele é um livro fantástico, porque do início ao fim ele apresenta a divindade como sendo apenas o Pai e o Filho, no contexto da criação, da redenção, de toda a história da redenção, e no fim, na consumação de todas as coisas, ele apresenta a divindade sendo composta apenas de Pai e Filho, né? Então aqui diz assim: nela, falando da cidade santa, né, é citado aqui o texto de Apocalipse 21, 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Como nós vimos na Bíblia, a Bíblia diz, é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aqui eles não concluíram o texto, né? Mas aí o texto continua agora com a pena da senhora White, dizendo o seguinte: o povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Então lembra que no vídeo que nós vimos do pastor, de um dos pastores que apresentam este tema, falando que no céu nós vamos conhecer o Pai e o Filho, ele fala que aqui na terra talvez a gente não consiga compreender, mas o importante é crer na Trindade, e no céu nós vamos conhecê-la plenamente, vamos ter o privilégio de conhecer o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele até faz assim o gesto com as mãos, né? Então, aqui nesse texto a senhora White é categórica em dizer que o povo de Deus tem então o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. Não é colocado aqui uma terceira pessoa. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, 1 Coríntios 13, 12. Contemplamos a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da natureza e em seu trato com os homens. Mas então o conheceremos face a face, sem um véu obscurecedor de permeio. Estaremos em sua presença e contemplaremos a glória de seu rosto. Então, mais uma vez aqui uma contradição, né?
no programa lá, que nós vimos o vídeo Na Mira da Verdade, o instrutor ele diz que no céu nós veremos a face de Deus Pai, de Deus Filho e, por dedução, do Deus Espírito Santo. Mas é uma dedução tendenciosa, porque a teologia trinitária, ela interpreta que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, e aí por dedução eles colocam essa terceira pessoa ocupando o trono celestial, essa terceira pessoa no céu, e ensinam que os salvos vão ver a face das três pessoas. Mas não vemos isso na Bíblia e não vemos isso nos escritos oficiais da denominação, nos escritos da irmã White, como nós vimos aqui no livro História da Redenção. Mas são apenas esses textos? Não. Existem muitos outros textos que dão conta de que a divindade é composta apenas por Pai e Filho. Mas nós estamos aqui mostrando alguns que apresentam este assunto no contexto escatológico, no contexto futurista, né? Na eternidade, quando os redimidos estarão gozando os privilégios e a recompensa eterna. No livro agora, O Grande Conflito, esse texto que nós citamos aqui do História da Redenção, ele também está no livro O Grande Conflito, a página 676, tá? Se você quiser conferir, pode fazê-lo. Agora, o próximo texto que vamos ler aqui, ele está no livro O Grande Conflito também, página 678. O Grande Conflito é um livro muito conhecido, né? Um best-seller internacional. Já foi lido por várias pessoas, em várias línguas. Eu, particularmente, é um dos meus preferidos. Eu já li 4 vezes o livro O Grande Conflito. E é um livro que mostra para nós também que, na eternidade, não conheceremos e não adoraremos 3 pessoas, uma trindade, mas apenas o Pai e o Filho, né? Diz assim, a última página: e ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Então, um dos argumentos, né, dos pastores, dos professores, dos pregadores, é de que se a gente não entender aqui no céu, vamos apenas acreditar. Ou melhor, se não entendemos aqui na terra, né, vamos apenas acreditar, porque no céu nós vamos entender. Mas aqui nós vemos claramente, a senhora White diz que ao transcorrerem os anos da eternidade, nós teremos mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo, e não de uma trindade. E não de 3 pessoas, né? Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria dedilharão as harpas de ouro, e milhares e milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. Lembra que nós lemos em Daniel capítulo 7, ali onde milhares de milhares estavam em torno do trono do ancião de dias e o serviam? Aqui nós vemos mais uma vez mesclado aqui na interpretação, no relato da irmã White, esses milhares e milhões de milhões. E aqui no parágrafo seguinte, ela cita o texto de Apocalipse 5,13, que também nós lemos, né, no vídeo anterior, que diz: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono, sobre o trono, aqui vem dizendo nessa tradução, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5,13. Então, mais uma vez aqui, um texto bíblico inserido nos escritos da irmã White, comprovando para nós que no céu ninguém vai adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
ninguém. E o último parágrafo, o grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e gozo, declaram que Deus é amor. Então, por que agora nós temos que, infelizmente, testemunhar homens se levantando para dizer que no céu veremos e adoraremos uma trindade? Isso já foi profetizado que ia acontecer. Nós vamos agora acompanhar isso no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, esse livro aqui, olha. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 398. Vem dizendo assim: haverá mesmo entre nós mercenários e lobos disfarçados em ovelhas. Entre nós quem? Entre nós, adventistas do sétimo dia. Haverá mercenários, lobos disfarçados em ovelhas. Note que o mercenário, ele não tem amor pela ovelha, ele é diferente de pastor. O mercenário está interessado no salário e não na ovelha. Aqui a senhora White é clara a respeito de quem ela está falando. Os lobos disfarçados de ovelhas não são leigos que estão apresentando essa verdade às pessoas. Na igreja ou fora dela, não. Os mercenários e os lobos disfarçados em ovelhas são aqueles que recebem, mas não têm interesse pela ovelha. Ele só quer extrair da ovelha. Que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Note que aqui eles vão usar de persuasão para que alguns do rebanho de Deus sacrifiquem a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos e arraigados e firmados na verdade serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos. Quem são os condutores cegos que Jesus repreendeu duramente em seu tempo? Eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos, eram os pastores de sua época, os guias cegos dos cegos. E os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. Agora veja você a seriedade desse texto. Eu não estou aqui querendo rotular ninguém. Eu não posso dizer que os pastores, os pregadores apresentados no vídeo anterior são mercenários, são lobos. Eu não posso afirmar isso porque eu não conheço o coração deles. Eu não sei o porquê eles estão ensinando dessa forma. Se eles estão enganados ou se eles estão enganando conscientemente, sabendo a verdade, eu não sei. Mas Deus conhece os corações. Conhece os corações de cada um. Mas foi profetizado que homens iriam persuadir as pessoas a sacrificar a outros deuses. E surgiriam desdenhadores, pessoas que duvidam, que desprezam a soberania do ancião de dias. Por que soberania? Tiram o ancião de dias de sua soberania suprema e coloca sobre o trono um falso Deus. Quando nós vimos lá em Daniel capítulo 7, a existência de vários tronos, e também em Apocalipse, vemos que tem 24 tronos sobre os quais vai assentar os 24 anciãos. Os 12 apóstolos também, Jesus disse que eles sentariam sobre 12 tronos e julgaria as 12 tribos de Israel.
Os redimidos, lá em Apocalipse 20, versículo 6, se eu não me engano, também vem dizendo que os salvos, os redimidos, vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, vários tronos existem no céu. E Jesus falou que quem vencer vai sentar com ele sobre o trono dele, assim como ele venceu e sentou com seu Pai no seu trono. Mas nós não vemos em momento nenhum o chamado Deus Espírito Santo ocupando um trono no céu. Você pode estudar as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar esse versículo afirmando isso. Então, quem é esse falso Deus que eles estão colocando sobre o trono, que a irmã Ellen G. White profetizou? Seria o chamado Deus Espírito Santo? Ou o Deus Trino, que é louvado e adorado através dos hinos que têm sido cantados atualmente na igreja? É algo sério a se pensar. Talvez, quem sabe, você está até estarrecido com o conteúdo desse vídeo. Talvez, quem sabe, você está preocupado. O meu objetivo aqui não é alarmar você, não é escandalizar você, não. Mas o meu objetivo aqui é fazer com que você compreenda que no céu não existe uma trindade. Nunca existiu e nunca existirá, e você nunca conhecerá uma trindade no céu. Talvez, quem sabe, você já teve acesso a informações como essa, ou talvez nunca teve. Talvez, quem sabe, agora você começa a pensar, mas o que eu vou fazer agora? E a minha família? E os meus amigos? Será que eles vão aceitar isso? Ou às vezes você já ouviu sobre isso e recusou porque você tem medo da rejeição das pessoas, assim como você observou a rejeição na vida de outras pessoas que defenderam essa verdade e foram excluídas da igreja. Sabe, eu quero dizer para você que essa é uma decisão muito séria. Eu já tomei a minha decisão há quase 3 anos atrás, no início do ano de 2013, e agora, em julho de 2016, eu afirmo a você que pessoas têm tomado decisões como essas, têm rompido com o falso Deus e têm se preparado, começando aqui, para adorar o Deus verdadeiro e ao seu Filho unigênito, não só aqui, mas também na eternidade. E eu quero ler agora um último texto aqui para você, que vem dizendo assim: a afeição natural por parentes e amigos não poderia levar nenhuma pessoa que busque a luz a rejeitar a luz, desonrar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Tem você deixado com que a afeição natural por parentes e amigos faça com que você abandone a luz após ter tido acesso agora a essa luz? Aqui vem dizendo que com isso as pessoas têm rejeitado a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Olhando para o alto, meditação matinal de 1982, 26 de janeiro, página 31. O texto continua dizendo: toda desculpa possível para a desobediência será formulada por homens que escolhem, como muitos fizeram no tempo de Cristo, o favor dos homens antes que o favor de Deus. Sabe, às vezes é difícil enfrentar o escárnio das pessoas. Às vezes é difícil enfrentar a rejeição das pessoas. E por isso muitos escolhem, como escolheram no tempo de Cristo, o favor dos homens ante o favor de Deus. Se alguém prefere a esposa ou os filhos, o pai ou a mãe, antes que a Cristo, essa escolha perdurará por toda a eternidade. Com todo o seu peso de responsabilidade, todos quantos têm fé genuína serão testados e provados. Olhando para o alto, meditação matinal de 1982, 26 de janeiro, página 31. Você não pode tomar essa decisão pela sua esposa ou pelo seu esposo,
pelo seu filho ou pela sua filha, pelo seu pai ou pela sua mãe, pelo seu amigo, pela sua amiga, pelo seu pastor, ou por quem quer que seja. Cada pessoa será testada e provada individualmente. Que Deus te abençoe e te ajude, para que você entenda que o Deus que nós veremos no céu não é um Deus trino, mas é o Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe.